Boa noite a todos. Já comecei fazendo arte. Né, irmã Helena? Criança inteira é assim, né? Ah lá, do YouTube tá certo. Aqui eu já comecei derrubando. Ixi, agora. Calma aí, pessoal. Aí. Só não posso bater em nada de novo, né? Boa noite, irmã Helena. Boa noite. Seja bem-vinda a mais um momento de oração, de palavra com Deus, né? De compartilhar. Boa noite para você que está aí pelo YouTube, seja bem-vindo. Hoje deu certo, glória a Deus. Pelo Instagram também, você seja bem-vindo, seja bem-vinda. E hoje nós temos muita coisa boa para compartilhar, não temos? Muito, né? A alegria de poder estar aqui, a alegria de poder falar do amor de Deus, de partilhar esse amor de Deus com cada um de vocês. Isso é muito bom, é gratificante demais. Com certeza. Irmã Helena, semana passada nós deixamos algumas oportunidades para que as pessoas perguntassem para nós, né, como que foi semana passada, as perguntas. Teve alguma pergunta para você? Eu acho que a gente podia ver quem está entrando e deixar isso para ver se eles estão respondendo, né? Para deixar a interação, é melhor que eles interajam, não é não? Sim, sim. Olha, cadê o pessoal que está entrando aí? Vai falando e vai chamando quem você conhece, vai marcando aí, ó, manda um WhatsApp, vai chamando. Compartilha, tá bom? Aqui hoje nós estamos somente pelas páginas da igreja, né? O Instagram da igreja e o YouTube também da igreja. Não estamos no nosso particular hoje, né? Então, entra aí, compartilha e com certeza vai ser bênção de Deus. Isso, já vai abrindo aí o chat aí, vai falando com a gente. Quem estava semana passada, lembra quais foram as perguntas? Do que a pastora vai falar com a gente hoje? Ai, 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 hein? Do que será? Sabe que teve algumas pessoas que ouviram depois a live e vieram perguntar pra mim, sabe? Qual era a resposta? Lição de casa. Lição de casa. Não era nem pessoas que estavam, sabe, online, que foi ouvir depois e ficou curioso pra saber. Ó, quando as meninas eram pequenas, elas gostavam de fazer uma brincadeira chamada Brinque Bíblia. Né? Era de procurar resposta. Certo. Então, assim, é uma dica, né? Sim. Quem procurou aí? Conversa com a gente. Não deixa a gente falando sozinha aqui. Quem procurou aí? Fala com a gente. Tinha bastante gente online semana passada. Tinha até pastores. Tinha bastante. Então vamos ver aí quem tá falando. Tem alguém falando com a gente já? Não, hein? Ninguém. O pessoal tá tudo quietinho hoje aqui. Tá tímido. Estão. Olha que os tímidos não herdarão o reino dos céus. E olha que hoje nós vamos falar um pouco sobre o reino dos céus, viu? Hoje começando aí sobre o reino do céu, vai ser top, né? Vamos lá. Era para nós já começarmos a chamada antes, né? Um pouquinho, e deixamos para começar exatamente às 19h30. Mas daí na próxima você já se prepara antes, já vai chamando aí o pessoal. Né? Vai marcando aí, ó, quem tá entrando, já vai marcando. Né? Quem tá aí no Facebook, quem tá no YouTube, no Instagram, já vai chamando aí quem tava semana passada pra gente já introduzir o assunto. Sim, tá sim. Bom, irmã Helena, vamos lá. Semana passada nós tivemos o início que foi mais explicando sobre as nossas vidas, dando o nosso testemunho. Bem resumido, né? Porque se nós formos dar nosso testemunho aqui... Vai precisar de algumas quartas-feiras. Bem isso, algumas quartas-feiras. Mas vamos hoje realmente começar a falar da palavra, né? Porque falar da gente é bom, o nosso testemunho glorifica o nome do Senhor. Mas falar da palavra do Senhor glorifica muito mais. Não é verdade? Né? Então, assim, hoje, começando aqui... Ainda perguntaram pra mim, pastora, você vai começar do Gênesis ao Apocalipse? Eu falei, olha, a intenção é a gente falar da Bíblia como um todo. Mas é melhor que você nos acompanhe, né? Sim. Nos acompanhe, porque assim, de Gênesis ao Apocalipse, quantos livros tem? Boa pergunta. Já começa. Depende da Bíblia, né? Depende da Bíblia. Qual Bíblia você tem em casa? Vai valer duas respostas. Quantos livros tem de Gênesis ao Apocalipse? Isso. Vamos perguntar aí, pastor. Vamos ver se alguém já vai conversando com a gente. Quantos livros tem de Gênesis ao Apocalipse? Qual a Bíblia que você tem em casa e quantos livros tem? É isso aí. Né? Quase que eu falo. Quase. Não fala ainda. Aqui dá uma vontade de contar tudo, né? Mas não podemos. Temos que segurar um pouco aí essa ansiedade.
do compartilhar. Então, ó, a primeira pergunta, você vai lembrar depois, porque muita coisa a gente vai falar. Fica gravado, Fica gravado, você vai saber, que senão, ó, deixei até uma caneta aqui pra gente hoje, um papel pra gente estar anotando. E outra coisa, irmã Helena, semana passada eu até falei que quem compartilhasse a live, né, e estivesse online em todas elas durante o mês, ia ganhar um prêmio. Isso é muito bom, gente. Ó, já vai interagindo aí. Vai convidando quem você sabe que gosta de falar sobre a palavra de Deus, quem precisa ouvir da palavra de Deus. E aí, quem sabe você já tá nesse pacote da pastora? Ó, quem sabe? Entendeu? É bênção que vem por aí, hein? Você vai gostar. Garanto que depois você não vai perder nenhuma live, mas pra você não perder depois, você tem que começar marcando presença agora. Certo? Bom, vamos lá. Semana passada, irmã Helena, nós falamos muito sobre Adão, né? Sobre Eva. Falamos ali bastante também sobre a presença de Deus na vida deles, né? E deixamos duas perguntas. Você lembra qual foi? Qual foi o outro animal que falou? Isso. Na Bíblia, né? Uhum. Temos algumas respostas aí da semana passada. Temos. Algumas acertaram. Sim. Né? A gente pode deixar uma dica aí que algumas acertaram. Uhum. E a segunda é? Se Adão e Eva sempre foram casados. E agora? Ou eles se casaram? Não, né? Não sei. E agora? Boa pergunta. E agora? Adão e Eva sempre foram casados? Na sua opinião? Eles não se casaram, eu acho. Não? Não tinha sacramento. Quem que fez o sacramento? Agora, como que pode, então, Deus ter criado a mulher para Adão? Em que sentido foi isso? Para ser companheira. Companheira? Tá isso na Bíblia? Companheira. Agora eu vou pegar ela, quer ver? Onde tá isso na Bíblia? Quando Deus faz Adão, a Eva, ele faz como companheira, né? Vamos comparar isso na Bíblia? Vamos. Ela tá certa, viu? Então a resposta, se Adão e Eva sempre foram casados, vamos descobrir agora. Se foi ou não foi. Ó, em Gênesis, no capítulo 2, no verso 15, tá bom? Vai dizer assim: tomou, pois, o Senhor Deus ao homem e colocou no jardim do Éden para cultivar e guardar. E o Senhor Deus lhe deu esta ordem: de toda árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Até aqui Deus está falando com quem? Com Adão. Com Adão. Disse mais o Senhor Deus: não é bom que o homem esteja só. Essa piadinha eles fazem tanto, né? Eu tenho que arrumar um companheiro, eu tenho que arrumar uma companheira, eu tenho que me casar, eu tenho que namorar, ficar noivo, porque afinal não é bom que o homem esteja só. Que o homem esteja só. É isso que as pessoas pegam como base. E foi isso exatamente que o Senhor disse. Mas tem uma vírgula, e além de uma vírgula, tem uma vírgula e ponto. Ou seja, não é bom que o homem esteja só. Para e pensa. Daí o Senhor fala: far-lhe-ei uma auxiliadora, ajudadora, dependendo das traduções, que lhe seja idônea. O que o Senhor fez? Uma ajudadora, uma auxiliadora. Não é bom que o homem viva só, não no sentido homem e mulher, no sentido afetivo, mas para auxiliar. Para isso que não é bom que o homem vive só. Só que daí nós começamos a confundir um pouco a palavra do Senhor, né? Pegamos aquele texto fora do contexto, o famoso que a gente se escuta por aí. Mas quando nós começamos a ver certinho na Bíblia, nós falamos: nossa, aprendi talvez a vida toda errada, e muitas vezes a gente, na brincadeira, acabamos falando assim. Mas, se a gente for ver aqui, olha, o Senhor não fez Eva como esposa de Adão. O pastor, aqui ó, no Instagram da igreja já entrou o Márcio Cruz, tá nos cumprimentando aqui. Márcio, olha paz do lá. Senhor, boa noite. Boa noite, Márcio. Da onde você está nos ouvindo, Márcio? Compartilha aí com a gente, seja bem-vindo. Sabemos
tem gente até de fora do Brasil ouvindo a gente, tá bom? Então você que tá de fora aí, ó, se pronuncie, porque eu sei que você tá aí. Senão eu vou falar pelo nome. O que você acha? Deixa que eles falem. Se eles não falar, eu vou ter que chamar, vou marcar no final. Porque eu sei que vocês estão aí, tá? Tem pessoas aí escondidinha. Então, Márcio, da onde você está? Em que lugar do Brasil? Você tá em Americana hoje, Márcio? Eu vou ter que falar que você não é de Americana, hein? Eu sei. Mas você perguntou de onde ele estava assistindo a gente. Ele respondeu certo? Você respondeu certo, Márcio. Então, muito bem, terra boa, né? Né, Márcio? Que aqui a gente se dá muito bem, né? Muito. Por isso que nós temos uma outra como ajudadora, auxiliadora. Né? No sentido literal. Deus é muito bom. Deus é bom. Então, nesse sentido, e aí agora temos até uma defesa, né? Que não é no sentido sentimental, sexual, mas é na companhia. É no braço direito. Como é bom estudar a palavra, né? É bom demais. Não é bom estudar a palavra. Né? Então, olha lá, o Márcio falando, sou de Limeira. KKK, eu sabia que você não era de Americana. Falei, só se ele já mudou e eu não tô sabendo. Porque eu fiquei sabendo que esses dias ele tava pra cá em Americana porque ele veio visitar a irmã e a mãe, que por sinal são minhas tias, tia e prima, e a irmã dele pegou Covid. E bem quando o Márcio veio visitar. Resumindo, ele não pôde ir embora. Achou tão ruim ficar na casa da mãe, né? Difícil, né? Situação difícil, né? Então, eu falei com ele ali por aqueles dias, por telefone, é claro, né? E ele falou assim, nossa, eu tô aqui na casa da minha mãe. Eu falei, que sacrifício isso. Então, Márcio, já aproveita e já marca aí seus amigos, seus familiares, tá bom? Isso, marca aí, ó, todo mundo. Voltando aqui à palavra, né? Vemos que o Senhor foi claro na sua explicação, naquilo que ele fez, né? Então, eu vou te fazer uma auxiliadora, que essa seja idônea, que ela seja sábia, que ela seja ali uma pessoa que esteja sempre com você, não é? E assim fez o Senhor. E daí diz a palavra, continuando no verso 19 do capítulo 2 de Gênesis. Havendo, pois, o Senhor Deus formado da terra todos os animais do campo e todas as aves do céu, trouxe-lhe ao homem... Já pensou que bonito isso? Trouxe-lhe ao homem para ver como este lhe chamaria, e o nome... E o homem desse a todos os seres viventes... Perdão, volta lá. É que eu achei tão bonito ali quando o Senhor trouxe os animais para Adão que eu acabei me perdendo. Vou começar de novo, verso 19. Havendo, pois, o Senhor Deus formado da terra todos os animais do campo e todas as aves do céu, trouxe-os ao homem para ver como este lhes chamaria. E o nome que o homem desse a todos os seres viventes, este seria o nome deles. Já pensou chegando lá o elefante? A girafa, o leão, e já pensou chegando a tartaruga? O bicho preguiça. O bicho preguiça. Nossa, né? quanta disparidade, né? Ele foi criativo, né, nos seus nomes. Só que daí eu imagino a paciência que Adão teve que ter. Por quê? Sabemos que a velocidade de cada animal não é a mesma um do outro. Comparando ali... Nem de nós, seres humanos. Né? É bem desproporcional aí. Comparando ali a velocidade de um leão, comparado a uma tartaruga, né? Imagina o tempo que Adão teve que esperar para chegar a todos eles. Tinha eternidade toda, né? Então, para que ter pressa, o Senhor fala hoje pra gente? Tinha eternidade toda, não tinha pressa nenhuma. Não tinha. E isso já cabe uma lição pra gente. Porque o Senhor, Adão, ele precisou ir atrás dos animais para dar nome para eles? Não. O que o Senhor fez? Trouxe para ele os animais, né? O que você está esperando aí? Você precisa correr atrás da bênção, como diz lá nos evangelhos, no Novo Testamento? Aí tá um segredo para nós, né? Eu acho que isso já é um gancho, né? O segredo do milagre é esperar no Senhor. Sim. Mas 90% é nossa parte. Deus com 10% ele faz milagre. Deus é lindo demais. Acho que nem 10%. Né? Porque quando Deus entra é milagre. Então, assim, o desespero não leva a nada. Não. Não leva a nada. Talvez seja até uma boa oportunidade da gente falar aí para quem tá
com algum problema muito sério, alguma coisa muito difícil e está esperando uma resposta de Deus. Olha a resposta de Deus para você. Espera no Senhor. Amém. Espera no Senhor. Espera no Senhor. Tem coragem. É isso que diz a palavra de Deus. Espera no Senhor e tem coragem. O Senhor entra. Sabe que quando está no limite, a gente fala assim, cheguei no meu limite? Deus entra. E aí é milagre. Oh, glória a Deus. Deus é maravilhoso. Né? Eu sou apaixonada por Deus, gente. E quando eu falo que eu sou apaixonada por Deus, de repente eu falo assim, nossa, mas ela só sabe falar isso, eu sei só falar isso mesmo. Porque Deus é lindo demais, Deus é maravilhoso demais. Com certeza. Né? E assim, é um amor que transborda. E aí, transborda. E quando transborda, o que faz? A gente quer que o outro receba também, né? Viva esse amor de Deus. Com que é lindo. certeza. Não cabe em nós. Não cabe. O que transborda é porque não cabe. Né? Então a presença de Deus não cabe, é por isso que a gente está aqui. Porque a gente quer que transborde para todos vocês que estão aí ouvindo da palavra do Senhor. Né? Então, aí o Senhor vem falando, não se desespera, porque aquilo que é teu, aquilo que é para você fazer, eu vou trazer. Eu vou trazer até você, diz o Senhor. Tá? Como a palavra do Senhor, ela se renova. E aí o Senhor nos explica nessa noite. Olha, como eu levei os animais para Adão dar um nome, eu vou levar a resposta de oração que você necessita para você glorificar o nome dele. Porque hoje nós não glorificamos, a irmã Helena acabou de falar aqui como Deus é lindo. Adão ali dando nome para todos os animais. Não glorificamos hoje? Pela vida de Adão há quantos anos atrás? E aí vão glorificar a Deus por aquilo que Deus vai fazer na tua vida. Pode escrever, viu, gente? Pode escrever. Porque quando Deus fala, Deus cumpre. Com certeza. Deus não é igual a nós, não. Muitas vezes a gente fala para ele e fala assim, não dá para eu fazer. Me desculpa, viu? Mas não dá. Não. Com Deus não é assim. Com Deus não é assim. Não existe essa frase para Deus. Não existe se. Não. O se, até pegando aqui um gancho aqui, ó, do início já da palavra. A dúvida entrou através do Senhor? Não. Quando Adão e Eva comeram do fruto da árvore da vida, que era proibido, foi por causa de uma dúvida, não foi? Foi. Quem colocou a dúvida? E agora? Deixa pra próxima. Senão a gente se estende. Então. Bem isso. E daí, Adão começou então, diz aqui no verso 20, deu nome, o homem, a todos os animais domésticos, às aves do céu e a todos os animais selváticos. Para o homem, todavia, não se achava uma auxiliadora que lhe fosse idônea. Então o Senhor fez cair pesado sono sobre o homem, e este adormeceu. Tomou uma das suas costelas e fechou o lugar com carne. E a costela que o Senhor Deus tomara ao homem, transformou-a numa mulher e lá trouxe. Aí eu pergunto pra você é da área da saúde, né? Aí ela me olha assim, gente. Lá vem. Lá vem. Vamos lá. Ainda bem que eu posso dizer, né? Se eu não souber, eu falo não, ué. Eu também, eu falo não. Pesquisa depois. De verdade, o homem tem uma costela a menos? Não. Não? Não. E é num outro sentido que Deus vem falando dessa forma. Porque às vezes eu já vi gente pregar sobre isso, sabia? De falar assim, olha, o homem ele tem uma costela a menos, né, do que a mulher. E daí a gente para. Eu preciso rever então essa anatomia, né? Por isso que eu perguntei, falei, é melhor a gente perguntar para quem sabe. A gente joga no Google essas perguntas, mas às vezes confunde a gente, né? Mas para quem tá todo dia no hospital, vai saber me responder isso. Olha, gente, se existe um problema de anatomia, pode ser uma costela a mais, mas a menos não. Até esses dias eu falando com a Natália, eu vendo um raio-x, assim, não sei se ela tá assistindo ou vai assistir depois, eu olhando para um raio-x, eu falei assim, nossa, aqui tem uma costela a mais. Ela riu tanto. Viu mesmo, mãe, onde você viu uma costela a mais? Eu falei, existe, costela cervical, precisa ser tirada, precisa ser cirurgicamente tirada. Né? Eu ouvi falar já sobre isso, mas sabe que é verdade. Não, tem, mas aí é um problema de anatomia, entendeu? Não é uma coisa natural, mas de ter costela a menos eu nunca vi. Mas sabe o que eu vejo aqui? Eu acredito na palavra de Deus 100%. Se Deus falou que ele tirou uma costela de Adão, ele tirou. Aí ele fez da Eva igual. Ele fez da Eva igual. Só que o que acontece? Quando o Senhor tira, ele não deixa aquele espaço vazio. Ele refaz, né? Quando o Senhor diz que lá no céu, não é aquele que é cego, no céu
Aquele que tem um olho, no céu vai ter os 2 olhos. Aquele que tem uma perna, no céu vai ter as 2 pernas. Ou seja, vai ter tudo novo, tudo renovado. Então não foi diferente com Adão. Deus tirou a costela dela para Adão poder dizer um pouquinho mais para frente: essa é osso dos meus ossos. Entendeu? Osso dos meus ossos. Agora, o Senhor, ele vem falando para nós: não pense que aquilo que foi tirado de você foi para você perder. Mas Deus vai preencher aquele vazio. Se é do Senhor, né? Se é do Senhor, vai preencher, né? Então, fica aqui também mais uma lição. O homem, ele é completo como Deus o criou. A sua imagem e a semelhança. Eu não creio que Deus não tenha uma costela. Ah, Deus tem. Ela pensou muito. Eu creio. Ele tá me desafiando aqui, ó. Lembra do começo lá que os animais nem todos tinham a mesma velocidade? Então, tô em câmera lenta hoje. Gente, tá mesmo. Eu vou contar. 7h29 ela não tinha chegado ainda. Eu comecei a ligar pra ela. Uai, eu cheguei atrasada? Não, eu falei que ela chegou pontual, mas é pra ela chegar mais cedo. Vocês têm que ser pontual, ela tem que ser mais cedo. Entrou o Thiago. Thiago, seja bem-vindo, viu, Thiago? Deus abençoe. Da onde você tá falando, Thiago? Tá pelo Instagram também. Aí você fala aí da onde você está, pra gente ir conhecendo aí da onde aonde tá sendo o alcance, né? De toda essa ministração. Bom, vamos lá. E aí Deus continua. Depois do texto, acho que não tem necessidade da gente continuar, tem? Todo Gênesis 2 aqui, falando da criação, né? Daí o Senhor fala, né? Vamos lá. Eu quero pegar a parte aqui, ó. No versículo... Calma aí que eu vou achar. Acho que é o 24. O 24 é outro assunto que eu quero falar também. Sumiu. Aqui, no capítulo 3, no verso 7. Depois que Eva comeu do fruto e levou para Adão, diz no verso 7, abriram-se então os olhos de ambos, e percebendo que estavam nus, coseram folhas de figueira e fizeram cintas para si. Quando ouviram a voz do Senhor Deus, que andava no jardim pela viração do dia, esconderam-se da presença do Senhor Deus, o homem e a sua mulher, por entre as árvores do jardim. E chamou Deus ao homem. Falamos sobre isso semana passada, né? Aonde estás? Ele respondeu, ouvi a tua voz no jardim, porque estava nu, tive medo e me escondi. E perguntou-lhe Deus, quem te fez saber que estava nu? Comeste da árvore de que te ordenei que não comesse? Então disse o homem, a mulher que me deste por esposa, ela me deu da árvore e eu comi. E disse o Senhor Deus à mulher, que é isto que fizeste? E a mulher respondeu, a serpente me enganou e eu comi. Você percebeu alguma diferença aqui nesse texto? Quando eu estudo a palavra de Deus, sempre vai falando algo novo, né? Então eu não vou interferir muito hoje não, pastora, porque eu sei que você quer responder. Não, pode falar. Não, porque assim, sabe o que me salta aos olhos quando Deus encontra Adão e Adão está aberto para essa nova realidade? Eu estou nu. Ele sempre esteve nu. Sim. Né? Mas aí quando ele desperta essa realidade e Deus o chama, ele tem medo de Deus. Sim. Era íntimo de Deus, amigo de Deus. Todas as tardes Deus ia lá falar com Adão. Sim. E aí ele tem medo de Deus e Deus, Adão, onde você está? Entrou o pecado. Só que ele assume que ele errou? Não. Ele jogou a culpa... Ele transfere a culpa dele para? Eva. E Eva transfere a culpa para? Serpente. Para a serpente acusar a quem? Adão. A Eva e a Deus. Porque aí existe uma coisa legal da gente conversar aqui, que é assim, Deus perdoa, não perdoa? Sim. A gente precisa reconhecer o erro. Mas Adão não aceitou que ele errou. A Eva podia ter levado a maçã para ele, ou a fruta, que seja. Ele disse, não, Deus nos disse para que a gente não coma, até porque com a Eva não tinha acontecido nada. Sim. Até aquele momento. Porque a direção era para Adão, não comer. E aí transfere a culpa para a Eva. A Eva, muito espertinha. Não, foi a serpente que me enganou. Quem fez a serpente?
Deus. Deus. Né? E aí, então, quer dizer, se a gente olhar com uma lente aumentada, a gente vai entender o seguinte: eles transferem toda a responsabilidade para a serpente, porque quem criou a serpente foi Deus. Então, o culpado era Deus? Não, também. Né? Mas essa transferência de culpa, até quando a gente vai ficar fugindo da nossa responsabilidade e dizer, não, eu errei, me perdoa, né? Então, gente, se a gente erra porque é humano, a gente vai errar mesmo, não tem jeito, não tem como, né? Assumir que errou e pedir perdão a Deus, e Deus vai dizer, vai-te em paz, teus pecados estão perdoados. Com certeza. E aí cai por terra aquela frase que muitas vezes nós dizemos: por que Deus está acontecendo tudo comigo? Por que o Senhor permitiu que acontecesse comigo? Eu não estou entendendo nada do que o Senhor está fazendo comigo. Por quê? Em outras palavras, foi isso que estava acontecendo aqui. Transferência de culpa. Transferência de culpa. Porque todas as coisas que nós fazemos, de todo ato tem uma consequência, né? E desse ato que tem a consequência, se você não tiver a resposta, para quem eu vou jogar? Por que Deus? Para Deus. Querer uma resposta de Deus. Sendo que se eu fazer uma autoanálise da minha vida, eu vou encontrar a resposta das minhas atitudes. As escolhas, né? Toda escolha nossa tem uma ação e reação. Sim. Esse é o princípio, né? Ação e reação. Toda ação tem uma reação. Gente, nós somos humanos. Se a gente errar, depende da gravidade do erro. A gente não está falando aqui de pecado mortal, né? Que está acontecendo barbaridades por aí. Mas é pedir perdão a Deus e começar. Partir de onde parou, continua dali. Sim. Que nem a gente disse semana passada, né? Quando a pastora falou um pouquinho da adolescência dela, eu disse: já não serviu para que você hoje evangelizasse jovens? Não é? Deus perdoou tudo, a mim também, e isso tudo que a gente viveu é bagagem para que hoje a gente esteja aqui. Para que a gente entenda, por exemplo, no meu caso, que passei por uma dificuldade muito grande com depressão na minha família. Eu consigo olhar para uma pessoa doente com depressão e entender um pouco mais. Você consegue olhar para um jovem hoje que está desviado da igreja e entender um pouco mais. Porque você tem o amor de Deus na sua vida nessa área. Glória a Deus. Abundou a graça. Com certeza. Né? Então, assim, onde abunda o pecado, também superabunda a graça de Deus. Que lindo. Deus é maravilhoso. Então, desde o início, lá em Gênesis, já havia essa transferência de culpa. Então, vamos pegar isso como experiência e dizer: Senhor, me perdoa, eu sou fraco, eu sou fraca. Preciso que o Senhor habite em mim, que o Espírito Santo habite em mim, porque sozinha eu não sou capaz. Assumir a fragilidade de ser humano e começar de novo um caminho com Deus. Amém. Glória a Deus. Não precisa fugir. Não. Ô, Jéssica, cadê você? Não, Senhor, eu estou aqui, me perdoa. Adão não teve coragem. Não. Se escondeu, né? Se escondeu, e quando vem dar a resposta ainda joga a culpa, né? Então não faça isso. Porque o pai, por mais que você fala, meu pai é bravo, o pai também ama. Demais. Né? Então, com certeza, o nosso pai, ele não é um Deus só de amor, não. Ele tem hora que ele é bravo, pelo menos comigo. Tô falando pai criador, Deus, né? Mas aí a gente continua lendo, aí a gente vai ver que Deus, não é que ele castigou, né, gente? Não é castigo. Mas é o que eles plantaram. Sim. Eles plantaram o pecado, eles colheram o fruto do pecado. Sim. Porque eles tinham um jardim inteiro para eles, tudo para eles. Deus fez tudo. Eles não precisavam fazer nada, era só colher do melhor que Deus fez. Pecaram. A consequência do pecado foi sair do paraíso. Sim. E daí eu achei bem interessante aqui, quando o Senhor pergunta para Adão, né, o que aconteceu, e ele fala: a mulher que tu me deste por auxiliadora? Não. A mulher que tu me deste por esposa. Depois que ele comeu do fruto, a frase dele já mudou. Depois que ele comeu ali, a revelação já veio sobre ele. E aí depois ele vem dizendo: a mulher que o Senhor me deste por esposa, ela me deu do fruto da árvore e eu comi. E o Senhor veio dizendo à mulher: que é isso que fizeste? Respondeu a mulher: a serpente me enganou. E aí vai o texto que a gente já leu. Então você percebe que a partir desse momento aqui,
acontece uma mudança na terra. Não só do pecado, não só o que Deus veio fazendo, o que faria, como ele veio dizendo, né, que ia pôr inimizade entre a mulher, né, e a sua descendência, ia fazer com que a cobra se rastejasse, comesse pó todos os dias. Adão ia ter que trabalhar para sustentar, para ganhar o alimento, né? Não só isso, mas a partir daqui, olha, onde que Adão responde: a mulher que o Senhor me desse por esposa. Então, naquele momento, eles tiveram vergonha de Deus e vergonha um do outro. Então, naquele momento, ali, Adão e Eva, eles começam a se ver como Deus tinha a intenção de fazer o homem e a mulher. Porque a intenção de Deus fazer o homem e a mulher, Adão e Eva, era para ficar somente os dois aqui nessa terra imensa, cheia de tanta coisa bonita? É uma boa pergunta. Porque até aquele momento, Deus era o Deus da criação. Da criação. Agora, só ia ficar um casal aqui na terra? E essa terra enorme? Não, com certeza Deus tinha um plano, né? Para a terra, mas não seria através do pecado, não seria através da desobediência. Eles poderiam se conhecer um ao outro, mas não debaixo do pecado. Mas a partir do momento que já começou com mentira, já começou ali com engano, aí não teve jeito. Aí a minha e a tua história veio mudando. Aquilo que era para ser maravilhoso aqui na terra, deixou de ser. E aí nós colocamos a culpa na Eva. Ó, hoje sofro para ter filho por causa da Eva. O homem, sofro para trazer o sustento para casa por causa do pecado e assim por diante. Mas nós fazemos muitas vezes igual. Sofro sempre por causa de um motivo. Poderia ser diferente a minha vida, então faça diferente. Exatamente, faça as escolhas inteligentes. Sim, né? Então faz diferença. Se poderia, não pode ser no passado, pode ser diferente na sua vida. Adão e Eva, ele trouxe uma consequência gigantesca sobre toda a terra. No entanto, que quando Deus escolhe Abraão, aí quebra a maldição. Né? Que daí é para uma outra parte onde fala: em ti serão benditas todas as gerações, né? Mas até aquele momento ali, o que aconteceu diante de Adão e Eva? Só pecado, destruição, a terra virou um caos. Eles se multiplicaram, sim, mas precisou vir o dilúvio para acabar com tudo. Você está entendendo? Então, aqui não é somente uma historinha que às vezes nós contamos na escolinha para as crianças. Né? Tem muita coisa boa pra gente estudar, né? Tem, olha que nós não saímos do capítulo 2 ainda, né? E nem na metade do capítulo 2 e 3. Agora, aí o Senhor fala para mim e para você: a partir do momento em que eles pecaram, os olhos se abriram. Ele mudou até o seu jeito de falar. E aí, na nossa vida também, a partir que o pecado entra na nossa vida, muitas vezes nós mudamos até o nosso jeito de falar. É para se defender, né? Sim. Para se defender, a gente começa a ter alguns artifícios aí para se esconder. Para não assumir a culpa. Então é mais fácil assumir que errou, sim, pedir perdão e continuar dali. Sim. E agora eu falo para você: cristão tem um jeito diferente de falar? Deve ter. Será? Precisa ter. Porque Adão aqui, ele já mudou o jeito dele. Não era o que ele respondia todos os dias para o Senhor. E daí nós vamos lá para o Novo Testamento rapidinho. Não vou nem pegar. Mas quando prenderam Jesus e estava ali os discípulos perto dele e estava o famoso Pedro. Né? Que todo mundo aí, quem não conhece, vai ter oportunidade de conhecer, que nós vamos falar daqui a um tempo sobre ele. Agora, viraram para Pedro e falou assim: você é um deles? Ele fala o quê? Pode falar, pode falar. Ele negou. Ele negou. Uma vez só? Não.
Ou seja, ele negou, que nem Adão estava negando, mesmo diante do Senhor. Mas num contexto diferente. O medo dele aí era de ser morto, como Jesus estava sendo todo flagelado. Açoitado O medo ali. dele era de estar sendo flagelado também. Sim. Né? Mas ele negou. E por 3 vezes. 3 vezes. E daí, a gente vai entrar nesse assunto mais pra frente, mas o que eu quero frisar aqui é o quê? O jeito que eles pegaram Pedro. Daí Pedro responde pra eles e fala assim, não, né? Mas ele fala assim, mas o teu jeito de falar denuncia, né? Pedro não estava com a Bíblia pregando, mas o jeito que ele estava falando denunciava. A convivência com Jesus por 3 anos, imagina isso? Nossa, Ver muda. Jesus multiplicando pães, ver Jesus ressuscitando mortos, ver Jesus fazendo milagres e milagres o tempo todo. Sim. Andar sobre as águas. Aham. Não é? Maravilhoso. Pedro presenciou tudo. Aham. Pedro andou sobre as águas. Sim. Mas quando foi para dizer tu és um deles? Não. Não, mas por medo, né? Por medo. Mas ninguém esconde o selo que está em você. Ninguém pode esconder, só você mesmo. Se você quiser se esconder, você pode. Mas outras pessoas rotular você, não. Porque o seu jeito de falar denuncia. Foi engraçado essa semana, até se o meu chefe tiver ouvido neste momento, que depois ele escuta, nós fomos almoçar, né, essa semana, e daí nós estávamos conversando ali, e ele pegou e falou assim, Jéssica, me perdoa, mas eu vou falar, né? E ele falou uma palavra ali meio pesada, mas não pesada, mas houve respeito. Por quê? Porque eu estava naquele grupo, ali naquele almoço, né? Daí viraram para ele e falou assim, mas ela escuta eu falando isso direto, né? Daí falou assim, mas ela é pastora. Ou seja, ali naquele restaurante eu estava com o título de pastora. Mas quem conhece sabe. Era o jeito de falar, era o jeito de se comportar que estava denunciando naquele momento. Então fica aqui uma lição para você. Você que pensa que é sozinho, na sua casa, no seu trabalho, e pensa ali, aqui ninguém está me vendo. As pessoas reparam a gente o tempo todo. O tempo todo. O tempo todo. Seja na fila de um supermercado, na fila do, sei lá. As pessoas reparam na gente o tempo todo. Sim. No trabalho, no lazer. Sim. Né? A gente está sendo não vigiado no sentido de um BBB, por exemplo. Sim. Mas as pessoas observam tudo que a gente faz. Com certeza. Né? E assim, gente, ser cristão, eu sou muito de pensar assim. Na frente da pastora, eu não posso falar porque ela é pastora. E a Helena que está lá no trabalho? E a Helena que está no lazer? Não é? Sim. Eu posso colocar uma máscara aqui para falar com vocês? Quem de vocês vai saber se o que eu estou falando é aquilo que eu realmente faço no meu dia a dia? Mas aquilo que eu faço do meu dia a dia é que vai dizer para as outras pessoas o quanto eu estou em Jesus. Sim. Não é? Sim. Então é fácil eu chegar aqui na frente de vocês numa lente de uma câmera e dizer eu sou cristã. Isso é fácil. O difícil é eu mostrar com a minha vida lá no trabalho, na minha família, quando eu vou fazer alguma viagem, passeio, diversão. Quem é a Helena do dia a dia? Quem é o Tiago do dia a dia? Quem é o Márcio do dia a dia? Quem são essas pessoas? Qual testemunho estão dando? E não é para ser engessado, gente. Cristão não precisa ser engessado. Nem deve. Porque Jesus, para mim, Jesus é uma pessoa de muitíssimo bom humor. Porque senão ele não juntava multidão. Não. Quem que gosta de ficar perto de alguém mal-humorado? Ninguém gosta. Oxe, mas ninguém gosta. Não é verdade? Tiago e o Márcio que estão aí, vocês gostam de ficar próximo de alguém mal-humorado? Ninguém aguenta. Não. Então vai falar que Jesus era mal-humorado? De jeito nenhum. Então o cristão também não precisa ser engessado. Não deve. Para dizer que segue Jesus, não. Mas as pessoas que convivem comigo, as pessoas que sabem quem eu sou na intimidade, vai dizer, não, eu tenho que respeitar porque ela é pastora. Entendeu o recado? As pessoas respeitam ela porque ela exige? Não, porque ela mostra com a vida. A gente precisa mostrar isso com a vida. Com certeza. E isso é para mim engrandecer?
a minha presença? De jeito nenhum. Na hora que isso acontece, bate aquela alegria, porque você fala, eu tô conseguindo pregar sem a Bíblia. Com todo respeito, não tô tirando a Bíblia, mas o que acontece? Vida, né? Quando eu quis dizer sem a Bíblia, por quê? Muitas vezes a gente não carrega a Bíblia debaixo do braço, na mão o dia todo, mas a nossa vida tem que ser essa Bíblia aberta, não é? Então assim, dá alegria isso pra gente, porque a gente fala assim, tá valendo a pena tanto sacrifício. Realmente vale mesmo, gente, porque a eternidade é pra lá que a gente vai, né? Sim. A gente tá aqui numa passagem, ou a gente vai, ou Jesus volta, então a gente tem a eternidade pra passar ao lado desse Deus maravilhoso. Tem. Né? Então vale a pena sim, muito. Vale. Muito. Vale. E vem cá, antes de você se firmar com Cristo, irmã Helena, você era alegre, né? Sempre foi. Não, eu não posso dizer isso, sempre fui, não. Eu era uma pessoa extremamente arrogante. Sério? É verdade. Parece? Sabe? Não estou entrando em contradição quando eu disse na semana passada que eu nunca tive um momento de conversão, isso nunca aconteceu. Não era aquela pessoa que estava longe de Deus e aí teve um encontro de conversão. Mas eu era uma pessoa muito dura, muito engessada, sabe por quê? Porque eu tinha muitos traumas e Jesus foi curando. Jesus foi curando, Jesus foi limpando, Jesus foi curando. E esses traumas foram me deixando uma pessoa mais leve. E mais leve podendo sorrir mais. Entendeu? Exatamente. E era exatamente isso que eu queria falar. Porque muitas pessoas... Márcio também está dizendo aqui, eu era muito arrogante. Então, olha... E é preciso ter muita coragem, viu, Márcio, para dizer isso. É preciso ter muita coragem. Sim, né? Então, o que a gente vê? Muitas pessoas falam assim, eu não vou para Cristo, não vou firmar com Cristo, porque eu vou ter que deixar minhas brincadeiras, eu vou ter que ser uma pessoa séria, não vou poder ficar em qualquer lugar, não vou poder participar de tudo. Não, né? O Senhor fala, tudo é permitido, mas nem tudo convém. Mas o que nós temos que fazer? Continuar a nossa vida, só que em vez de nós deixarmos nos abater pelo ambiente em que estamos, nós temos que levar Cristo para o ambiente que estamos. Sem forçar nada. Olha o que eu falei. Oh, glória! Algum momento eu falarei sobre isso. Tá vendo como Deus é lindo? Eu falo, Deus Vocês é vão lindo. lembrar disso depois quando eu voltar nesse assunto, né? Então assim, é fazer a presença do Senhor ser entronizada onde nós estamos, né? Até me perdi agora. Né? Mas é isso. Bom, vamos lá. Então, fechamos esse assunto? Ó, a gente pode perguntar aí se alguém tem alguma dúvida a respeito do tema, né? Isso, pergunta aí. Aqui eu só consigo ler o que o Thiago não respondeu, pastora, de onde ele tá nos acompanhando aí. Thiago, tá online ainda? Fala com a gente. Olha, o Thiago, ele é meio turista. Eu não vou me arriscar falando onde que o Thiago tá. Eu conheço ele há muito tempo, né? Mas eu não sei por onde você anda hoje, Thiago. Fala aí pra gente aonde você tá, né? E se tem alguma dúvida do tema, né, que a gente concluiu aqui? Isso, né? E pelo YouTube também temos pessoas participando lá, mas também não se pronunciaram. O chat não tá aberto? Não sei. Será que eu deixei o chat fechado? Onde que eu vejo isso? Aqui. A gente vai aprendendo ao vivo, né? É ao vivo. Era pra estar aberto. Eu deixei aberto. Então, se tiver alguém aí no YouTube, manda aí uma mensagem pra gente. Ficou alguma dúvida? Isso, vai. Tema. Querem interagir com a gente? Mudou quando conheceu Jesus? Continua do mesmo jeito? Como é que é? Isso. Não é? Sim. É? Ah! Fala aí. Quem é o outro animal da Bíblia que falou? Quem é? Acertaram quem falou semana passada. Teve algumas pessoas que acertaram. Sim. Cadê a quem falou lá? Foi a Cris, né? Que correu. Cris, cadê você aí essa semana para conferir a sua resposta? A Janaína também comentou semana passada. A Maria Lúcia,
né? Comentou, a Maria Lúcia avisou que hoje ela não ia participar no ao vivo, né? Que ela tinha um compromisso na igreja dela, mas que depois ia estar assistindo também. Abraço, viu, Maria Lúcia? Deus abençoe. A hora que você for ver aí, ó, eu vi seu recado. Eu só não respondi. Hoje o pessoal ficou bravo comigo, porque eu não respondi ninguém no WhatsApp hoje, né? Eu tava assim, envolvida, vou confessar aqui pra você, com as coisas nossa mesmo, daqui de hoje, né? E daí eu deixei um recado lá, né? Que assim que possível eu irei responder a todos. Então, às vezes o pessoal tá me vendo ali online e fala assim, ela tá bem, né? Falei, graças a Deus eu tô bem, gente. Mas só não deu pra me falar com ninguém hoje. Mas depois a gente fala. Então, Maria Lúcia, eu ouvi seu recado. Alguma pergunta? Qual foi o animal então, irmã Helena? Eu falei de Adão. Você fala do animal então. Então, a mula, não é? Foi a mula? Foi a mula. Mas por que ela falou, hein? Tem a ver com tudo isso que a gente conversou por que aqui. ela falou? A Sarinha entrou. Aí, Sarinha. Pai do Senhor, Pai Sara. Senhor. Da onde você está falando, Sara? Essa também é de longe. Eu não vou me arriscar a falar aqui. Fala aí você. O contexto que esse animal falou, né? A mula sempre falou? Não. 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 Mas quando Deus manda, até a mula fala. Fala. Não é? Fala. Quando Deus dá a ordem, Balaão, né? Isso, foi Balaão. Ele não queria falar o que Deus mandou. Uhum. Era para entregar. Não pode. Quando Deus manda a gente falar alguma coisa, a gente tem certeza que é Deus falando, a gente precisa falar, precisa entregar. Sim. Né? E Balaão não quis falar. O que a mula fez? Empacou. Não passou. Não deu um passo a mais adiante. Sara, Graça e paz. Craíbas, Alagoas, como que chama? É isso mesmo? Tem um acento ali no i, né? Craíbas. Eu ia falar Arapiraca, Sara. Você mudou de novo? Aí eu tô falando. Vamos deixar no Alagoas. Tá bom assim? Alagoas, né? Alagoas. Seja Deus abençoe, um abraço pra todos aí, viu? De Alagoas. Estivemos lá, né? Um lugar maravilhoso. Nossa, maravilhoso. Sara, você tá no paraíso. Com certeza. Vamos a hora de voltar. Mas então, gente, quando Deus manda dizer, e a gente teima em não dizer quando é Deus falando. Sim. A mula empacou. Não deu um passo. Uhum. Mas ela abriu a boca e falou o que Deus estava mandando dizer. Já Olha pensou? como é forte isso. Não Já é? pensou? E aí no Novo Testamento a gente lê que se a gente não fala, até as pedras vão falar. Então a gente está aqui hoje em obediência também à vontade de Deus nas nossas vidas. Com certeza. Não é? Não é para dizer, eu sou... Não, é Deus. Se Deus não tivesse nos conduzido até aqui, com certeza eu não estaria aqui. Não. Eu falo isso com muita propriedade, eu não estaria aqui. Se Nem não fosse o amor de Deus por mim. Então eu não quero ser como Balaão. Não quero ser. Se Deus mandar dizer, nós vamos dizer. Sim. Depende daquilo que a pessoa vai entender ou querer aceitar. Aí já é uma outra coisa. Mas se Deus mandar falar, a gente vai falar. Com certeza. E nem sempre é fácil a gente falar aquilo que Deus está mandando. De maneira nenhuma. Aqui hoje está sendo gostoso, né? São palavras assim que nos levam a glorificar a Deus. Mas e quando é palavra de exortação? Né? Quando o Senhor vem chamando a nossa atenção e fala, Senhor, eu vou ter que falar. Ou quando o Senhor revela, porque o Senhor deu o dom da revelação, né? E a gente tem que falar algo que não é legal. Mas a gente tem que falar. Mas se Deus mandar falar, tem que falar. Tem que falar. Tem que falar. Porque quando Deus manda dizer alguma coisa que vem dele, é para edificar. Nunca é para destruição. Não. Sempre para edificar. Né? Sim. E esse Deus, ele é assim, gente. Deus é amor, mas também é correção. Sim. Deus é amor, mas também é justiça. Sim. Né? A gente hoje escuta falar demais do Deus amor. Mas Deus também é justiça. Sim. Deus também é justiça. Sim. Né? E aí a gente vê, né, que esse Deus que é amor, que é justiça, ele fala comigo e com você hoje. Você quer viver o amor na presença do Senhor ou você quer viver a justiça? Eu quero viver com o Senhor o amor. Eu quero viver com o Senhor tudo aquilo que Ele tem preparado para mim. Coríntios 13, né? Coríntios 13 é muito lindo. Quem conhece Coríntios 13 aí? A Janaína entrou. Boa noite, Janaína. Boa noite, Jana. Paz do Senhor. Paz do Senhor. Da onde você está falando, Janaína? Conta pra gente. Vamos ver o que De que cidade, viu, Jana? De que cidade? Então vamos lá. Quem mais?
Então, né? Perdi. Coríntios 13. O amor. O amor, né? O amor de Deus é incomparável. Não tem nada que se compare. Não tem. Quando a gente escuta falar assim que o amor de mãe é muito parecido com o amor de Deus, eu acredito que seja verdade. Porque, na maioria das vezes, né? Sim. As mães amam incondicionalmente. Incondicionalmente. Sim. Se a gente olhar, por exemplo, uma situação aqui, num dia de visita numa cadeia. Se está preso, é porque teve alguma coisa grave para estar lá. Sim. Né? Tirando as exceções. Você vê muitos pais nas filas? Não. Mas a mãe vai. Né? Independente do que o filho fez, a mãe vai. Se o filho está jogado na calçada por algum motivo, por embriaguez, por droga, por qualquer coisa, Sim. o pai vai tirar? Muito difícil, mas a mãe vai. Sim. Eu estou fazendo um paralelo aqui do amor humano com o amor de Deus, mas o amor de Deus é 1000 vezes, 10.000 vezes maior, né? Que lá em Isaías ele vai dizer, ele exemplifica a mãe, né? Ainda que sua mãe te abandonar, te rejeitar, eu jamais te deixarei só. Lindo Né? isso, né? Então ele pega o maior amor da terra, né? Que é o amor da mãe, e fala assim, mesmo se ela esquecer de você, eu jamais te deixarei. Ai, que lindo. Deus é maravilhoso, gente. Olha, vocês vão me ouvir falar isso sempre. Deus é maravilhoso, é lindo. Vai virar... A Janaína respondeu aqui, ó, da casa da sogrinha, em Santa Bárbara. Aê, um abraço pra todos aí Pra na todos. casa, viu? Que Deus abençoe. Deus abençoe. Né? Então, assim, a gente tá falando tanto que Deus é lindo, né? Que Deus é maravilhoso. Eu acho que vai ser a live do povão do Deus é lindo. Mas não é? Deus é maravilhoso, gente. Ó, É. quem tá aqui com a gente, não é verdade? Deus não é lindo? Deus é maravilhoso? Se a gente fosse abrir aqui para testemunho, teria muitos. E Sim, tem. A gente tem. sabe que tem. Aham. Né? Eu tenho muitos testemunhos para contar. E eu Sim. gosto de falar quando Deus faz. Sabe por quê? Quando a gente lê a palavra de Deus, é a palavra de Deus revelada, a palavra de Deus chega no coração das pessoas, mas muitas vezes as pessoas têm dúvida da palavra de Deus. Sim. Né? Por conta de N motivos, talvez até por trauma, como eu Sim. falei que eu fui uma pessoa que tinha traumas demais. E Deus foi tratando. Não que eu não tenha mais, Sim. mas aquilo que me engessava, que me deixava ser rancorosa, Deus foi tratando. Glória Né? a Deus. Hoje eu sou uma pessoa mais leve. Então eu tenho muito testemunho para dizer. Mas quando a gente fala de um testemunho pessoal, aquilo que aconteceu na minha vida, não tem como o outro duvidar. Não. Entendeu? Então o testemunho ele arrasta. Sim. A palavra de Deus convence, mas o testemunho arrasta. Então a gente precisa testemunhar o amor de Deus. E quando eu falo aqui Deus é lindo, Deus é maravilhoso, eu estou falando de propriedade, coração aberto mesmo, sabe? Tenho tanta coisa do amor de Deus para falar. A Thaís hoje à tarde, ela estava comigo lá na clínica. E aí ela falou assim, mãe, vai ter live hoje? Eu falei, vai. Ah, hoje eu vou ver. Aí, Thaís. Mas não entrou aqui, pelo menos eu não vi o nominho dela aqui. Mas né? acho que depois ela vai ver. É, ela disse que ia ver. Então, ó, Thaís, parabéns, viu? Se eu fosse falar só da vida da Thaís aqui, Nossa, que testemunho sim. de saber que ela está viva, Aham. viva. Glória a Deus. Só quem viu o estado Aham. em que ela esteve Aham. e olha para essa menina hoje com quase 2 metros de altura, quase 2 metros de Aham. altura, fala assim, gente, esses dias a Natália falou para ela, a Natália olhou bem dentro dos olhos dela e falou assim, você só está viva aqui porque a mãe orou muito por você. Olha, Aí eu vou dizer, não, ela só está viva porque Deus teve misericórdia. glória Né? a Deus. Então, gente, é um testemunho. Um dia com mais tempo eu conto esse testemunho. Sim. Mas eu tenho muito para falar do amor de Deus. Glória Então, quando a eu Deus. falo Deus é lindo, Deus é maravilhoso, Deus fez tanta coisa na minha vida. Deus já demonstrou tanto carinho, tanta misericórdia, que é só para eu estar aqui hoje e dizer para você, não quero ser como Balaão. Amém. Não precisa um bicho chegar aqui e dizer, né? Eu vou dizer, tá bom? Quando a gente fala assim pros cachorros, só falta falar, Só né? falta falar. Então cuidado com aquilo que você fala, viu? Brincadeira, Ou não mas... fala. Ou não fala, né? Porque já pensou seu cachorrinho falar? Né? Então, abrindo um parênteses aí, voltando, né? Irmã Helena, você já viu a hora que é? Pois é, né? Tá de novo a gente tendo que terminar, né? Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Né? Então, gente, temos perguntas? E pro fim eu nem entrei no tema que eu ia entrar hoje. Melhor. Não entrei no tema, né? Mas, semana que vem, Mas você pode perguntar pra semana que vem. Deixa como tarefa. o tema que a gente ia falar?
Será? Não sei, pensa aí. O que você quer aprender? Qual é o tema? Aproveita aí, vocês que estão no Instagram, que está interagindo com a gente, que o pessoal do YouTube, eu não sei se está aberto lá o chat ou não. Mas... Tem notificação, pastora. Depois Tem? a gente vê. Tem. Cadê a notificação? É um sininho. Não tô nem achando o sininho aqui, gente. Não sei. Depois eu respondo, gente. É. Então tá aberto, só não tô vendo ali correr. Mas calma, hoje já tá melhor um pouquinho, né? Mas tudo bem. E aí, qual é o tema que você gostaria de aprender? Qual é o assunto que você gostaria que a gente compartilhasse com você semana que vem? Eu tenho um separado, que eu ia falar sobre ele hoje, junto com a irmã Helena. Mas, de repente, se surgir uma pergunta aí, a gente pode deixar esse tema para depois, né? E dando aí prioridade para as suas curiosidades. Porque na pergunta a gente aprende. Muito. A gente cresce. Então, por mais que você fale assim, a minha pergunta é sem pé, sem cabeça. Não existe isso. Então, pergunte, que nós queremos aprender junto com você. Se nós não soubermos, nós vamos estudar o tema para estar passando para você. Tá bom? E se mesmo assim a gente não aprender, fala, gente, não aprendemos nada, não entendemos. Mas, com certeza, Deus vai mostrar, Deus vai falar. Porque todo aquele que clama a Ele, Ele responde. Responde. Né? Então o Senhor responde. Então, olha, deixa aí. Olha quem entrou, a Elza. A Elza. Seja bem-vinda, viu, Elza? Da onde que você está falando, minha querida? Também faz muito tempo que eu conheço a Elza. A Elza, ela foi minha aluna, né? E tive a honra de tocar no casamento dela também, né? Então, Elza, Deus abençoe. Conta aí pra gente de onde você está assistindo, tá bom? A Sarinha respondeu ali, ó. Quais os frutos e os dons do Espírito? Muito boa pergunta. Muito boa. Bem de encontro com o que a gente está falando. Bem, o que mais que você quer aprender, Sara? Você pode deixar que nós vamos responder sua pergunta, viu? Vamos trabalhar esse tema aí. Então, não perca. Quem sabe a semana que vem. Não vou falar quando vai ser. Vou fazer a Sara entrar toda quarta-feira para saber a resposta. Tá? E você que quer também mais alguma pergunta, você pode estar falando aí, tá? Daí perguntaram também pra mim essa semana lá no meu serviço se eu vou falar sobre Apocalipse. É lógico que nós vamos falar, né? Você tem medo do Apocalipse? De jeito nenhum. Não. A serpente não tá lá no Apocalipse? Ô, gente, Nós temos que encerrar. escuta, pastor, calma. Fala. Tá ansiosa? Não, por mim eu fico aqui nessa vigília. No Gênesis é serpente, não é? É. E por que no Apocalipse ele é um dragão? Peguei. Pegou. É uma boa pergunta. Por que no Gênesis é uma serpente e no Apocalipse ela já é um dragão? Essa pergunta, eles vão ter que estudar todos os livros, aquela quantidade de livros que nós falamos no início. Não, aqui tá a resposta. Nesse texto aqui tá a resposta. Não precisa... Aqui mesmo, capítulo 3, aqui onde... Quando Deus fala com Adão e fala com Eva, também fala com a serpente, qual seria o castigo, entre aspas, né? Da serpente, já tá aí a resposta. E aí? Não vou falar nada, acho que semana que vem. Eles vão ter que Né? procurar, já tá aqui no capítulo 3. Por que ela cresceu tanto, virou um dragão? Boa. Né? E aí, sabe, Elza, por que Sarinha, Janaína, Márcio... Fiquei curioso. Ó, Márcia, a resposta tá em Gênesis capítulo 3, hein? Exatamente, a pastora já leu ela hoje. Já. Ó, você prestou atenção, você já vai saber a resposta. Quem mais tá lá? O Thiago também tá lá no começo. O pessoal aí do Instagram tá aqui. Do YouTube. Por quê? Responde aí pra gente. Né? Semana que vem a gente entra de novo nesse assunto. Sim. E vamos falar também aqui sobre do que a Sara falou, dos frutos e os dons do Os Espírito. frutos e os dons do Espírito. E se você tiver mais alguma curiosidade, manda, tá bom? Ó, quem já tá ganhando aqui, irmã Helena, da semana passada? Ninguém, né? Pra ganhar o brinde. A Sara e a Jana. Não, elas não compartilharam. Mas elas marcaram, não marcaram? Não, eu não vi. Fala aí. Ó, o Márcio tava semana passada também. A Janaína e a Sarinha. Faltou vocês compartilhar, gente. Marca alguém aí, né?
Marca, compartilha, que eu tô de olho em vocês. Tá? O pessoal que tá aí também, tá? Marca, compartilha e olha, pode também compartilhar o nosso endereço do YouTube, tá? A transmissão pelo YouTube, pelo menos assim, tá ficando melhor do que a do Instagram, tá? A nossa prioridade tá sendo aqui pelo YouTube, né? Não que estamos desvalorizando vocês do Instagram, tá bom? Mas o YouTube aqui também... Mas é o ângulo da câmera, câmera, é o ângulo, né? Que a gente está se organizando. Então, lá tá melhor hoje. Quero ver se semana que vem a gente melhora aqui também. Então deixa paralelo, né? Paralelo os dois aí pra gente melhorar, tá bom? Elza enviou uma solicitação de amizade, uma solicitação para participar do seu ao vivo. Amém, ó, já tá autorizada, tá? Vou estar liberando aí pra você já. Pra você tá, mas você já tá ao vivo. Ela falou, né? Tá certo. Né? Então, vamos encerrar? Vamos encerrar? Quer fazer oração? Não, deixa pra você mesmo. Tá vendo, né? Como que é? Só concordo. A missionária, né? Mas, gente, vocês vão ver depois que ela pegar um pouquinho mais de liberdade, né? Apesar que liberdade ela já tem. Pra falar o que quiser, pra orar, né? Pra falar aquilo que Deus está revelando, né? Então, assim, a gente começa com a palavra, mas muitas coisas eu creio que Deus vai fazer. E hoje Deus já falou, né? Já. Deus já falou. Espera no Senhor e tem coragem. Espera no Senhor. E tenha coragem. E não tenha medo de ser quem você é, aonde você estiver. Exatamente. Né? Então, vamos orar agradecendo ao Senhor por mais essa oportunidade, né, que temos. Senhor meu Deus e Pai, nós queremos te louvar, te engrandecer. Ó Pai, quantas coisas o Senhor veio falando nesta noite com a gente. Ó Pai, quanto ensinamento, quanto alimento através da Tua palavra. E eu peço agora, Senhor, que cada uma dessa palavra que foi ministrada nessa noite, ela não venha se perder no meio do caminho, nem entre os espinhos, mas ela venha cair em terra fértil e assim ela venha produzir frutos 100 por 1. Que a nossa boca possa falar daquilo que o nosso coração está cheio e neste momento podemos dizer, ó Pai, que ele está cheio da Tua presença, que ele está cheio da Tua palavra e nós queremos falar de Ti mais e mais por onde passarmos. Nos ensina, Senhor Deus, a fazer a Tua vontade, a falar como o Senhor falaria, a agir como o Senhor agiria no nosso lugar e também, Pai, para também esperar em Ti, que foi aquilo que o Senhor veio falando. Esperar e confiar em Ti. Em nome de Jesus, Senhor, eu Te agradeço. Abençoe agora, Pai, cada um desses que estão conosco ao vivo, cada um daqueles que vão ouvir futuramente. Que o Senhor venha guardar não somente essa vida, mas toda a família, toda, Senhor Jesus, as intenções desses corações, se é de acordo com a Tua vontade, Senhor, opera maravilhas, opera milagres. Venha com a unção de cura. Senhor, como o Márcio me pediu oração essa semana para aquela jovem, Senhor, continuamos apresentando ela, que o Senhor trouxe a memória aqui agora, que o Senhor venha mudando a vida dela. Também, Senhor Jesus, venha mudando a vida de todos aqueles que precisam de um milagre, que precisam de um impossível acontecendo. Venha em nome de Jesus. E assim eu te louvo, exalto, Senhor Deus, a Ti. Toda a honra, toda a glória para todo sempre. E que a graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o grande amor de Deus Pai, que a presença doce e consoladora do Espírito Santo seja com cada um de vocês, de nós, agora e para todos sempre. Amém. Louvado seja Deus. Amém? Então, olha, é com vontade de continuar que nós falamos tchau. Né? Semana que vem tem mais. Marca aí, ó, no seu despertador, toda quarta-feira às 19h30, tá? Compartilha, vai aumentando esse grupo, tá bom? E nós queremos fazer com que mais com que mais pessoas sejam alcançadas. Sim, e pode enviar depois o link, né? Pode. Envia depois para quem você conhece. Sim, envia aí, tá bom? E fala que tá sendo grande o agir de Deus. Glória a Deus. Para a glória do Senhor. Fica com Deus então. Até semana que vem.